E aí, pessoal, mais uma aula aí, complementando a aula anterior, né, professor? Porque falamos também sobre os núcleos, né, dos atômico, átomos, assim, aí o núcleo atômico, o que tem lá no núcleo? É uma partícula, uma esfera fechada, não tem mais nada não, tem os prótons, tem os nêutrons. Mas como eles ficam juntos, o que constitui um próton e um nêutron? Ele é elementar? Não necessariamente, ele existe, mas existe uma estrutura interna, mesmo que não consiga existir quarks separados, ele existe uma estrutura dentro dele, que não dá para separar em si e ver um quark, outro e tal, não dá. Mas você consegue transformar um próton e um nêutron em outras partículas. O elétron não. O elétron ele é elementar mesmo, até agora, ainda não conseguiram dividir. Ele é praticamente energia pura, né? Vamos começar lá? Então agora nós vamos falar um pouquinho mais, né, de física nuclear. Um pouco da evolução, né, estelar, biografia de Stephen Hawking, forças fundamentais da natureza, partículas fundamentais da matéria e antimatéria, biografia de Paul Dirac, modelo de quarks e cosmologia, né? Bom, iniciando aí, a habilidade, reconhecer características físicas e parâmetros de movimentos, né? Que vai ser em relação à questão aí até da parte da teoria de Hawking. Um pouco da evolução estelar e a biografia de Stephen Hawking. Em astronomia, a evolução estelar é a sequência de mudanças radicais que uma estrela sofre durante o seu tempo de vida. Não se preocupe que não é pouco não, aí são uns bilhões de anos, né? Dependendo da massa da estrela. Como já falamos aqui, o Sol, comparado a algumas estrelas, é só um pontinho, né? Sua vida varia entre alguns milhões de anos para as mais massivas, até trilhões de anos para as menos massivas, o que é muito mais do que a idade do universo. Então, vamos lá. Bom, aqui mostrando algumas, né? O linha do tempo da vida do Sol, né? Digamos assim. Tá até em inglês aí. Tem expansão, se formar uma estrela, uma supernova, tem toda uma transformação. Vai aumentando, aí depois ele vai diminuindo, né? Isso. Essa seria a ideia da vida do Sol. Até ele consumir, né? Toda essa energia aí. A evolução estelar, ela começa com colapso gravitacional, olha bem, de uma nuvem molecular gigante chamada de NMG. N nuvem, M molecular, G gigante. Não tem segredo só. NMG, nuvem molecular gigante. Também conhecida como um berçário estelar. Como se os bebês estrelas fossem ali, né? Que nascessem. Uma nuvem molecular de gás e poeira. E daí que vai surgir as estrelas, na verdade. Certo? Bom, uma NMG colapsada fragmenta-se durante o evento, quebrando-se em pedaços cada vez menores. Fragmentos com massas menores que 50 massas solares são capazes de formar estrelas. Então, olha aí, fragmentos com massas menores, que 50 massas solares, né? 50 vezes menor que o Sol. 50 massas do Sol. Isso. Já dá para formar uma estrela. Nestes fragmentos, o gás é aquecido, no caso, por este colapso devido à energia potencial gravitacional, e essas nuvens formam uma protoestrela com a forma de um objeto esférico rotacional. Massa solar, né, dado aqui, aproximadamente 10 elevado a 30 quilogramas, né, que é o número anterior, a gente olha mais a ordem de grandeza, o que equivale a 333 mil vezes a massa da Terra. Só isso, professor Neco. E lembrando que tem estrelas que é muito mais que isso, maior que o Sol. Então, as protoestrelas muito pequenas nunca alcançam temperaturas suficientemente altas para iniciar a fusão nuclear do hidrogênio, sendo chamadas de anãs marrons. Então, esses são outros tipos de estrela, não é só a estrela igual ao Sol.
tem outras colorações de outras formações diferenciadas. Novas estrelas aparecem em variados tamanhos e cores, né? Elas variam no tipo do espectro, desde o quente e azul até o frio e vermelho. E a massa varia de menos do que 0,5 para mais do que 20 massa solar. Então tem metade, né, da massa solar até 20 vezes maior. E o brilho e cor de uma estrela dependem da temperatura superficial, a qual, por sua vez, depende da massa. A nossa é alaranjada, né? Isso. Estruturas internas de estrelas da sequência principal, com as zonas de convecção representadas por ciclos com flechas e as zonas de radiação por raios vermelhos. Tá aí então, né? Ciclos com flecha e os raios vermelhos aí na representação. À esquerda, uma anã vermelha. Tá vermelha é possível que não percebe, né? Então, de baixa massa. No centro, uma anã amarela, de tamanho intermediário, e à direita uma estrela massiva azul-branca da sequência principal. Ó, 1,5 vezes a massa do Sol, né? A anã vermelha 0,5, metade, e a outra entre a metade e 1,5. Então, fica simples aí de perceber como é que é a cor, dependendo do tamanho, né? Maior que 1,5 vezes a massa, né? A massa do Sol. Isso. Né? Depois de vários bilhões de anos, dependendo de sua massa inicial, o suprimento de hidrogênio acaba, interrompendo a fusão nuclear. Sem a pressão interna gerada por esta reação, para se contrapor à força da gravidade, as camadas externas da estrela começam a se contrair, que a gente falou de implosão, implodir, né? Em direção ao núcleo, e dois processos podem ocorrer. Qual dos dois que pode ocorrer? A degeneração de elétrons é suficiente para compensar a força da gravidade. Ou o núcleo está quente o bastante, cerca de 100 megakelvin, olha bem, para iniciar a fusão nuclear do hélio. Olha que antes era do hidrogênio, agora passa a ser do hélio. Qual desses fenômenos acontece primeiro depende da massa da estrela. Se a temperatura do núcleo da estrela passar de 100 milhões de kelvins, como pode ocorrer na última fase das gigantes vermelha e supergigante vermelha, então o terceiro núcleo de hélio tem uma significativa chance de fundir-se com os núcleos de berílio 8 antes que rompa-se, formando o carbono 12. Gigante vermelho aí, comparada com o Sol e outras estrelas, ó. Mostrando aí, né, Mac? Isso aqui, o raio, né? O raio é 20 vezes 10 a sexta quilômetro, né? Então, 20 milhões, né, de quilômetros. Essa daqui tem só 300 milhões. Olha o nosso Sol lá, só um pontinho lá em cima. O nosso Sol bem em cima lá. 0,7 milhões, né? Nem 1 milhão de quilômetros. Imagina aqui, ó. Pertinho delas, essa daqui já é o quê? Mais de 20 vezes, né? E aquele acima. pontinho representa o tamanho em relação à gigante vermelha. Essa lá, daqui mais de uma 300 vezes maior, né? Se você pegar, aí você vai ter muito mais que isso. Praticamente quase 400 vezes maior que a massa do Sol. Imagina se o Sol já leva bilhões, imagina essa outra, né? Então vai ser bem mais. Ali tem a representação, aquele quadradinho lá, aqui. Colocou ele em ênfase aí, né? O quadrado trouxe em ênfase para o lado, né? Para mostrar. O tamanho atual do Sol, hoje na sequência principal, comparado com seu tamanho estimado durante a sua fase gigante vermelho no futuro. No futuro ele vai ser toda essa bola e ele é aquele pontinho lá, ó, no quadradinho lá. Isso, dentro do quadradinho. Isso é o mesmo Sol, ele vai se expandir. Aí os planetas aí geralmente já foram todos, né? Engolidos por essa... Sim, ele expande, né? A parte que ele vai expandindo e vai pegando todos os outros próximos. Uma ilustração exemplificada da evolução de uma estrela com a massa do Sol, né? Ó, a estrela se forma a partir do colapso de uma nuvem de gás, primeiro. Passa bem no 1 aí, né? No ponto 1 do desenho, do nosso gráfico.
Aí passa por um período de contração com uma protoestrela, no 2. Até chegar à sequência principal, que é o 3. Quando o hidrogênio do núcleo é consumido, ela se expande para uma gigante vermelha, que é o 4. Então, ejeta o seu envelope numa nebulosa planetária e se transforma, depois disso, de ejetar, transforma numa anã branca. 5. Diminui de tamanho novamente. São as fases aí que deveria... Ela queima, expande e depois diminui. Então, o Sol deve acontecer com o Sol esse tipo de situação. Essa é a relação para o nosso Não precisa Sol. se preocupar ainda não, tá tranquilo. A evolução estelar não é estudada pela observação do ciclo de vida de uma única estrela. A maioria das mudanças estelares ocorre tão vagarosamente que só seriam detectáveis essas variações depois de muitos e muitos séculos. Em vez disto, astrofísicos tentam entender como as estrelas evoluem pela observação de numerosas estrelas, cada uma em um diferente ponto do ciclo de vida, e pela simulação da estrutura estelar com modelos em computador. Pessoal, dizem que, na realidade, quando você olha para o céu, você olha para o passado, né? Por quê? Uma galáxia que esteja a 2 milhões de anos-luz, que é a mais próxima, que é Andrômeda... A luz levou 2 milhões de anos para chegar aqui. Exatamente. Já falou sobre anos-luz aqui. Aí o que acontece? Lá tem a constelação. Se consegue visualizar uma estrela lá dentro, pode ser que aquela estrela nem exista mais. Justamente. Ou, pelo tempo que são bilhões de anos, com certeza vai existir. Talvez né? seja até bilhões. maior também, né, do que você está vendo hoje. Libera um outro tipo de luz, que não é a mesma cor. Exatamente, muda ela a coloração. já mudou, Muda a coloração. E não chegou até nós ainda essa luz. Aí pensa, o universo observável. Que eu acho assim, tem um paradoxo que eu gosto de pensar que fica até meio na cabeça. O universo existe um fim, tá, mas se tem um fim, tem algo depois. Tem uma parede, o que tem atrás da parede? O que tem atrás disso? Então, tipo assim, infinito. Até onde é observado, não é só através de luz. Alguns equipamentos pegam outros tipos de radiações que montam esse mapa. É o universo observável. E a galáxia mais próxima de nós é a 2 milhões de anos-luz. A estrela mais próxima é 4 anos-luz. Então, pensa... 4 anos-luz, a luz leva 4 anos, a luz, na sua velocidade. Você olhando para ela, está olhando de 4 anos atrás. Exatamente, o brilho dela que chegou há 4 anos atrás. Se hoje acontecer alguma coisa lá, uma explosão, alguma coisa, só vai detectar daqui a 4 anos. Exatamente. É porque assim, eu já tive uma conversa com um professor, por ele não ter conhecimento, né, professor de filosofia, ele falou que existia 2 buracos negros tão grande, que se eles se chocassem, instantaneamente a gente ia ver que eu falei, não, professor, não é assim. No universo tudo é gigantesco, tudo. Existe até colisões de galáxias, né? Galáxias, não estou falando de estrela. Andrômeda está passando por nós, só que elas passam sem ter... Agora pensa, existe 2 buracos negros que se fundiram. Isso foi uma explosão tão grande, que foi detectada as ondas gravitacionais, devido a esse choque. Mas a gente está falando de um fenômeno que aconteceu muito distante, algo absurdamente... Agora pensa, 2 buracos negros maior que o Sol. Você imagina maior 200 milhões de anos, né? Vocês Exatamente. imaginam, 200 milhões de anos que aconteceu, né? Aí você pensa 2 objetos muito maiores que o Sol, que é o objeto mais massivo que existe. Então, é algo... sei lá, que não dá nem para pensar nisso acontecendo, e foi chegar só depois desse tempo todo. A gente está falando de ondas gravitacionais, a gente não está falando da luz, né? Foi o abalo que teve no tecido espaço-tempo. Tá, mas vamos lá, continuando, só para ter essa ideia, né? Que tudo que acontece há muito tempo. Então, eles observam cada tipo de estrela diferenciado, porque não dá para observar uma estrela, não vai perder tempo, não tem como. Ou fazer uma simulação em computador, né? Que eles simulam a vida de uma estrela. Aqui, Hawking, né, em 5 de maio de 2006, durante a conferência de imprensa para inaugurar o laboratório, né, de astronomia e partículas em Paris. O que acontece? Stephen Hawking foi um físico teórico e cosmólogo britânico e um dos mais consagrados cientistas do século. Doutor em cosmologia, foi professor
lucasiano emérito na Universidade de Cambridge, um posto que foi ocupado só por essa criatura aqui, né? Fraquinho, Isaac Newton, Paul Dirac, e Charles Babbage. Agora, algo bem interessante. Pessoal, olha só, a maioria dessa produção de Hawking, até esse computador que tem na imagem que ele fica, ele mesmo montou, né? Para se comunicar, porque ele tinha uma doença degenerativa. E ele foi diagnosticado, disseram que ia viver o quê? 2 anos, 3 anos, ele viveu muito tempo. Ele ultrapassou todos os limites que você pensar só por sobreviver. E ainda contribuiu enormemente para a ciência, trabalhando essa questão aí mais da cosmologia, né? Cada cientista, ele trabalha num ponto. Às vezes a pessoa pensa assim, fala em física e já pensa em Einstein. Einstein foi um. Tem brasileiros, tem outros, tem todos os... César Lattes, um dos maiores brasileiros na física subatômica. Exatamente, numa área. Aí você tem que ver quais as áreas de cada cientista, certo? Vamos lá, continuando. Então aí, ele mostrando aí o computador que ele se comunicava, porque ele já não se mexia, né? E seria, né, o primeiro transplante de corpo, né? Iriam retirar a cabeça dele para transplantar, só que ele faleceu antes de ocorrer esse experimento, ele se propôs a fazer. Bom, os principais campos de pesquisa de Hawking foram cosmologia teórica e gravidade quântica. Em 1971, olha só, é gravidade quântica, mas nem gravidade, né? Em 1971, em colaboração com Roger Penrose, provou o primeiro de muitos teoremas de singularidade. Tais teoremas fornecem um conjunto de condições suficientes para a existência de uma singularidade no espaço-tempo. Este trabalho demonstra que, longe de serem curiosidades matemáticas que aparecem apenas em casos especiais, singularidades são uma característica genérica da relatividade geral. Bom, Hawking também sugeriu que após o Big Bang, né, a teoria aí do início do universo, né, primórdios ou mini buracos negros foram formados. Com Barden e Carter, ele propôs as 4 leis da mecânica de buraco negro, fazendo uma analogia com termodinâmica. Em 1974, calculou que buracos negros deveriam termicamente criar ou emitir partículas subatômicas, conhecidas como radiação Hawking, em homenagem a ele, né? Além disso, também demonstrou a possível existência de mini buracos negros, né? Só que esses mini buracos também, alguns cientistas, né, dizem que pode criar, mas eles acabam não tendo a capacidade de progredir aí. Hawking também participou dos primeiros desenvolvimentos da teoria da inflação cósmica no início da década de 80 com outros físicos, Alan Guth, Andrei Linde e Paul, de novo, né? Esse nome aqui, Steinhard, pronto, falei. Teoria que tinha como proposta a solução dos principais problemas do modelo padrão do Big Bang, né? Que tem a teoria, mas ela tem que se basear em alguma coisa. Os asteroides 7672, vamos dizer assim, Hawking, foi nomeado em sua homenagem. Aí só falar um pouquinho dele, né? Vamos falar das forças fundamentais da natureza, né? Em meio à infinidade de fenômenos físicos, existem 4 interações, já falamos sobre elas, vamos repetir um pouco agora. Essas interações são forças, sendo elas a força gravitacional, a força eletromagnética, né? A força nuclear forte e a força nuclear fraca. Nós falamos que a gravitacional é a atração entre os corpos, né, que está aí. Isso. Essa atração muda entre corpos em razão das suas massas. Uma analogia bidimensional da distorção do espaço-tempo, né, gerada pela massa de um objeto. A matéria altera a geometria do espaço-tempo, essa curva geométrica que é interpretada como gravidade. Isso seria o que nós chamamos de gravidade. E o que prova um pouquinho... deformação do espaço-tempo. não é tão exagerada assim, né? Mas é no desenho, né? Isso. A força eletromagnética, para ter uma ideia, a atração ou repulsão entre corpos
nós estudamos bastante no nosso curso também, né? Em razão de suas cargas elétricas e ou sua magnetização, que nós denominamos de força elétrica. A movimentação da agulha de uma bússola eletromagnética ocorre em virtude da força eletromagnética, claro, né? Então, aí, exemplos aí das forças para não ficar tão... A força nuclear fraca, força desenvolvida entre os leptons e os hadrons, né? É denominada de força nuclear fraca. No decaimento beta, a força nuclear fraca é responsável pela emissão de elétrons em algumas substâncias radioativas. O beta é negativo, tá vendo lá, né? A força nuclear forte, a força que mantém a coesão nuclear e a união entre quarks, essa que é a força nuclear forte. Isso. E aqui falamos tanto, né, agora mostrando aí o que seria, né? Aí tem dois, que é o up e o down, né? A interação de quarks de um nêutron deve-se a força forte. Então, essa interação entre essas partículas, elas vão interagir também. Vai ter aquela reação que a gente falou do gluon, né? Vai ser essa interação devido a essas partículas internas aí. Aqui, ó, tem um exemplo de um up e dois down. Vai ter exemplo de dois down e um up. Porque então, aí é um nêutron, né? Isso. Paul Dirac, o modelo de quark e cosmologia. O Paul Dirac, ele foi um físico teórico britânico. Estudou engenharia elétrica na Universidade de Bristol e, completando o curso em 1921. Em 1923, se formou em matemática e recebeu uma bolsa de pesquisa no St. John's College, da Universidade de Cambridge. Né? Então, só um pouquinho da vida dele aí anterior, né? Fez contribuições fundamentais para o desenvolvimento da mecânica quântica e eletrodinâmica quântica, tudo na área quântica aí, vocês podem ver. Em sua tese, defendida em 1926, desenvolveu uma versão da mecânica quântica incorporando a mecânica matricial de Heisenberg com a mecânica ondulatória de Schrödinger, num único formalismo matemático. Em 1928, desenvolveu a chamada equação de Dirac, que descreve o comportamento relativístico do elétron. Olha bem, aí mostra aquela questão que nós falamos da teoria da relatividade. Isso, né? Só falando do elétron. Justamente. Essa teoria levou a prever a existência do positron, a antipartícula do elétron, que foi observado experimentalmente em 1932 por David Anderson. Em 1933, junto com Schrödinger, recebeu o Nobel de Física. Então aí o que Principalmente pelas equações que ele elaborou aí. Exatamente. E algo interessante, se vocês forem pesquisar, essa questão da antipartícula, toda partícula tem uma antipartícula. Todas elas. Justamente. Então a do elétron com certeza vai ser o positivo, vai ser uma partícula positiva, né? No caso é o positron, que é do mesmo tamanho dele, né? Uma partícula elementar. Isso. Só que e aí vai ter né? todas essas subpartículas, né? Dentro do núcleo, só que como eu falei, só ali no colisor, né? Que vai chocar e ela vai gerar outras partículas menores. Aí você consegue estudar e são muitas, né? Uma vez eu estava estudando um artigo, estava lendo um artigo lá na internet que já foi detectado, sei lá, muitas e muitas partículas. Chegou eu não lembro bem se era isso, mas se eu não me engano, aproximadamente umas 60 subpartículas, interações e tudo mais, de estudos através dessas colisões. Então aí para ver, ó, existiam as partículas que ninguém sabia que tinha, né? Primeiro era o núcleo, aí depois prótons e nêutrons. Depois acharam as partículas, depois acharam o quê? Subpartículas. E depois dizem das que pode subpartículas existir, antes, né? Isso, dizem que pode existir locais no universo que sejam de antimatéria. Só que se você com matéria fosse para esse local, era impossível, né? Aí ia acontecer que a aniquilação. A aniquilação é transformar tudo aquilo em energia e gerar uma explosão imensa. Então não dá para ter. Por que eu falei? No filme, lá no Código da Vinci, eles têm, né, aquela parte lá da antimatéria e tudo mais, mas ali é uma quantidade muito grande. E para manter a antimatéria, você tem que isolar tudo no vácuo e ter campos magnéticos, né, eletromagnéticos,
para deixar essa filme é fácil, antimatéria, deixar a antimatéria ali estável, certinha, e não ter contato com nenhuma área daquele recipiente, porque se tocar no recipiente já foi, é matéria. Então, justamente. o problema da antimatéria é a manipulação dela, porque não pode entrar em contato com nada, tem que ser no vácuo e ter todo um esquema. E dá para produzir, só que produz muito pouco. Então, essa questão da antimatéria é muito inicial e não dá... E eu gosto muito de história, não é por nada não, mas se você vê, por exemplo, existem momentos em que a teoria prevalece, principalmente na área da física, que não estuda as outras, né? Prevalece por um bom tempo, depois precisa mostrar. Ah, mas isso é verdade? Vem as equações matemáticas. Foi assim com Newton, né? Nós tivemos na gravitação, foi assim de Galileu e Newton. E mais tarde, essa época que nós falamos aí agora, é uma época muito rica em equações. Onde tem Schrödinger, você tem o Dirac, você tem de Broglie. Então você tem um monte de físicos trabalhando a questão matemática. E ele vai dizer, ó, pelos cálculos isso aqui tem que acontecer. Geralmente, quando dá um cálculo matemático... Se não precisa fazer uma experimentação sem um cálculo, provar por uma quantidade disso, daquilo, aí ele vai colocar dizer, no espaço. Agora, por quê? Pelas equações, isso aqui deveria ser assim. Então, como que vai fazer? Ele vai ter que fazer todos os experimentos para comprovar ou não. Você foi lá, falou das ondas gravitacionais, mas agora tem que fazer um experimento, o LIGO, o Virgo, para poder mostrar que existe. Sem um laboratório, sem um lugar onde você, um instrumento que possa medir. Isso, né? E para fazer instrumento precisa de quê? Matemática, né? Exatamente. Então precisa dos cálculos matemáticos, das equações. E 100 anos para conseguir detectar, né? Justamente. Então vamos lá, continuando. Então é importante os dois. Exato. E a matemática tem resultados matemáticos que é preciso mesmo, né? Justamente. O quark na física de partículas é uma partícula elementar, não pode ser dividida, né? Em um dos dois elementos básicos que constituem a matéria. O outro é o lepton. Quarks se combinam para formar partículas compostas chamadas hadrons. Os mais estáveis desse tipo são os prótons e os nêutrons. Estáveis, né? Instáveis, eles existem por muito pouco tempo, que são os principais componentes do núcleo atômico. Devido a um fenômeno conhecido como confinamento, quarks nunca, olha só, quarks nunca são diretamente observados ou encontrados isoladamente. Eles podem ser encontrados apenas dentro de hadrons, prótons e nêutrons e outros, né? Como os bários, categoria a que pertencem os prótons e nêutrons. E os mesons, né? No caso, volta aqui. Eles podem ser encontrados apenas dentro dos hadrons, como os bários, categorias que pertencem aos prótons e nêutrons e os mesons. Todos eles são hadrons. Isso. Por essa razão, muito do que se sabe sobre quarks foi elaborado, né, a partir das observações dos próprios hadrons. Existem 6 tipos, olha só, os sabores. Já não dá para falar mais de força elétrica e tudo mais, já é outra forma. Sabores de quarks. Então aí pensa, aí os tipos, né, de quark, vai ter interação depois. Vai ser o quê? O up, o down, o strange, né, que é estranho, charm, bottom e top. Todos esses aqui são nomes em inglês, né? Os quarks up e down possuem as menores massas entre todos os quarks. Os quarks mais pesados mudam rapidamente para quarks up e down por meio de um processo de decaimento, que é a transformação de um estado de maior massa a um estado de menor massa. Devido a isso, quarks up e quarks down são geralmente estáveis e são os mais comuns no universo, enquanto que os quarks estranho, strange, charm, bottom e top só podem ser produzidos em colisões de alta energia, como eu falei, são produzidos... Porque rapidamente eles decaem e transformam em up e down, né? Muito rápido mesmo, é milionésimo de segundo, não só através de detecção, né? Impressões assim, né? Justamente. Os 6 quarks são up para cima, que é o quark mais leve, né? Um próton possui, olha aqui que é interessante, 2 up e seu interior e um nêutron possui apenas 1. Quando você fala do down, o que acontece? Ele faz dupla, né, com o up.
na constituição da matéria. Um próton possui aí, ó, olha só, o próton possui dois up e um down. Só que aí se você vier para cá, o nêutron, ele tem o quê? Um up e dois down. Então, no caso, né? Então, o que acontece? É aí que ocorre a neutralização. Nós vamos mostrar como. Charme olha só, é maior que o up e que o down, porém, só aparece em aceleradores de partículas. Estranho. Strange, né? Estranho em inglês, né? É o par do charme e também muito pesado para né? Permanecer inteiro na natureza. Assim permanecer inteiro na natureza. Existiu apenas nos primórdios da criação do universo, então só ali no colisor, né? Top é o mais pesado de todos os quarks, sua massa é igual a de um átomo de ouro. Olha o tamanho dessa massa. E o bóton, né? Nós estamos falando dos quarks, né? Lá dentro do próton, ele é do tamanho de no caso, átomo, né? E bóton, né? Fundo. Assim como os três anteriores, é muito pesado para existir hoje. Nos aceleradores dura apenas, olha só o tempo, 1/1000 de milionésimo. Então pensa, divide 2 vezes em milhões que você vai ter. 1 segundo em 1 milhão e depois divide de novo por 1 milhão. Certo? Então aí para ver o tempo de vida, né? Muito, muito pequeno. Então aqui é bem interessante. Apesar de ser um pouco assim, ficou meio teórico essa parte aí, mas foi importante colocar, porque vocês têm como estudar em casa e olhar direitinho, né? Então vocês recebem esse material também. Aí eu achei importante colocar por isso, mesmo ficou um pouco carregado, mas ficou importante ter. Mas lembrando que não para por aí não, tem muito mais partículas, só que aí como foi falado, só existe, aí falar, mas para que faz esse colisor, para que ele serve? Para provar que existiu, e isso pode ser usado em outras tecnologias. E essa ideia é procurar a origem do universo, né? Como o universo originou, esses trabalhos chegou a esse conhecimento. Então, de qualquer maneira, teve aí um resultado positivo, né? Para o ser humano que é inquieto, né? Não se usa, mas tem conhecimento que possa ter existido. Se existiu hoje, um colisor pode ter existido quando teve o Big Bang, que foi como um acelerador de partícula enorme, né? Digamos assim. Isso, era uma outra... Justamente. Mas aí fala de alguns segundos, ou menos que segundos, né? Milionários é muito pouco tempo. Então, vamos lá, continuando. Mas é uma teoria que, através dos cálculos, se acha, né? Justamente. Porém, não consegue no dia a dia, né? Cosmologia, nem astronomia, cosmologia não é astrologia, né? Não é cosmologia. Não, é astronomia. É o ramo que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos. A cosmologia... Por isso que é ciência. A astrologia já não considera ciência. Não, é outra de conhecimento científico, né? A cosmologia muitas vezes é confundida com astrofísica, que é o ramo da astronomia que estuda a estrutura e as propriedades dos objetos celestes. A cosmologia já é a origem, né, a estrutura e evolução do universo. E o universo como um todo através da física teórica. A confusão ocorre porque ambas seguem caminhos paralelos sobre alguns aspectos, muitas vezes considerados redundantes, embora não o sejam. Assim como física e química, às vezes se misturam ali. Isso. Mas são paralelos, não se estuda junto. Cada uma tem sua linguagem diferenciada, né? O mundo segundo Kepler, né? Segundo Kepler, ele mostrou o mundo desse jeito, né? Então como é que ele via o cosmos, né? Na ideia dele, o universo dele. E hoje as medidas da radiação cósmica difundem micro-ondas e os radiotelescópios utilizados para medi-la, né? Como é que mudou, né? Que lá era como o Kepler naquela época percebia o universo. O universo dele era bem menor, né? Isso. Com certeza. E aqui, ó, radiação... Não que ele tivesse ideia que o universo fosse infinito, essas coisas, mas que ele tinha uma percepção menor do que é hoje, claro. Então, a cosmologia associada a outros ramos de pesquisa, como a informática e eletrônica, está cada vez mais aumentando seu nível de complexidade.
Muitas universidades no mundo estão empenhadas no projeto do universo virtual, que poderá ser o grande passo para a pesquisa cosmológica do século XXI. Então, aí eles vão simular dentro do computador a evolução ou o início e vai poder saber, prever certos fenômenos, né? Em abril de 2011, utilizando uma incerteza de Heisenberg persistente relacionada à posição primordial de uma origem comóvel, né? Armando VDB Assis, um físico brasileiro, publicou uma solução para as equações de campo de Einstein dentro do contexto cosmológico, fornecendo uma temperatura de zero absoluto para o universo primordial. Então, aí já é uma situação de observar. Até você pode pensar, falar assim, então no universo, qual é a temperatura do universo? Se você pensar, não é zero absoluto, não tem como, porque para perder, tem que perder para alguma coisa, então sempre tem que ter uma interação. Como que, em laboratório já conseguiu chegar a temperaturas menores que a temperatura ali no universo, nada, vamos dizer assim, planeta mais distante do Sol. O que acontece? Tem que perder. Então, se ele perde energia, ele vai parando, que a ideia seria não ter nenhum movimento, né? Que a agitação faz o quê? Que tem uma certa temperatura. Então, até é difícil você encontrar um local que seja zero absoluto, né? Não tem como. Porque para ter zero tem que perder. Justamente. Para perder tem que ter matéria. Então, teria interação, né? Mas é interessante porque você observa como as pessoas... como que sabe a estrutura do Sol? Como que ele sabe que lá dentro do Sol é assim? Como é que ele sabe que lá na Terra, o núcleo da Terra tem isso, aquilo? Gente, através de estudos, de aparatos, através de ondas emitidas, né, de partículas, aí dá para ter um conhecimento da estrutura interna de certos estrelas, planetas e tudo mais. Existe até uma procura, agora começou um trabalho, né, claro que é só teoria ainda, de procurar a energia na Terra de 36 quilômetros, perfurar 36 quilômetros, sendo que o maior poço que tem hoje é 10 quilômetros, né? Se eu não me engano. Foi na Alemanha. Sim. Então, procurar tirar essa energia do interior da Terra, porque é muito quente, sim, e aí trazer para quê? Existe um projeto, não sei se esse projeto quanto tempo, mas iniciou ultimamente. Na internet vocês podem procurar que já vê alguma coisa sobre isso. É um projeto, uma ideia ainda. Sim. Procurar uma quantidade de energia. Se retirar energia a 36 quilômetros da Terra, pode considerar infinita, né? Infinita para nós, pelo nosso tempo de vida, porque aí a energia não tem mais por que acabar, né? A questão vai conseguir o valor do projeto, aí essa outra história. Mas existe, então... Através de certo ponto, a densidade, a pressão... Até hoje não conseguiu nem com diamante, broca de diamante. Não consegue, porque a pressão é muito grande, né? Não dá esquenta muito e a pressão faz com que o material mude de estado. Nós sabemos disso, no segundo ano estudamos que a pressão muda o estado, né? Isso, porque assim a pessoa fala, como é que o homem sabe como é o núcleo da Terra se nunca chegou lá? Aí é complicado, né? Aí você tem que conversar sobre equipamentos, né? Emissão de ondas e outros tipos de radiação. Aí dá para entender um pouquinho como que ocorre, né? Qual é a estrutura. Mas é conhecimento. Os vulcões trouxeram evidências, porque ele vem lá de baixo, lá de dentro, com certeza que o vulcão não é de fora, né? Não. É do centro da Terra de algum lugar. Então, vem de dentro. E as evidências dos vulcões trazem para eles estudos que mostram que lá tem outros tipos de materiais, outro tipo de temperatura, é claro. Então, a aula continua, né? A aula continua.